Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agradecemos a sua presença hoje na primeira oficina do projeto France Escola Brasil, eixo Escolas Não Francófonas. Hoje temos o prazer de estar com a Adriana Daventure, a de cooperação pelo francês no Consulado-Geral da França no Rio de Janeiro. O objetivo dessa oficina é informar vocês sobre os vídeos e documentários que vamos disponibilizar e a maneira com a que vocês podem utilizar esses vídeos com as suas turmas. Essa oficina dura 1 hora e participativa. Vocês podem abrir os seus microfones e fazer perguntas para a Adriana. A oficina é gravada e será disponibilizada na plataforma depois, bem como os vídeos apresentados. E, por favor, se vocês puderem colocar o seu nome, e-mail, unidade no chat. Muito obrigado a todos. E agora deixo a palavra para a Adriana. Então, boa tarde a todos. Então, eu peço para vocês me desculpar, porque é a primeira vez na minha vida que eu vou fazer uma oficina em português, que não é minha língua. Então, por favor, peço me desculpar mais que me desculpar, peço a vocês me ajudar, tá? Se há uma palavra que está errada, uma questão que vocês não entendem, por favor, tá? Juntos vamos conseguir entender tudo isto, tá? Enquanto Tomás falou de oficina participativa, por favor, participem. Peço vocês participar. Então, liguem as câmaras, tá? Liguem os microfones. Eduardo, volta lá. Então, vamos lá, tá? Vamos lá, como ele falou, Tomás, vamos a fazer uma exploração dos primeiros vídeos que vocês vão receber. É muito importante, como falamos na reunião de coordenadores, na última reunião de coordenadores, aqui temos professores e coordenadores, tá? Então, a gente disponibiliza para vocês materiais para trabalhar no projeto France Escola Brasil, nas suas turmas, nas suas escolas, tá? Mas é da sua responsabilidade, da sua autonomia, de fazer com eles o que vocês, como profissionais em pedagogia, trabalhar com eles. Então, tudo o que vai acontecer hoje é somente uma sugestão, tá? Uma sugestão que vem, eu sou especialista de didática do francês como língua estrangeira, tá? Então, por isso que, desde minha especialidade, vou tentar dar para vocês dicas para trabalhar com esses vídeos, tá? É uma dica mesmo de professor de língua. Então, lá, o desafio é que vocês são professores de disciplinas. Então, vamos lá, tá? Então, vou compartilhar minha tela para começar a trabalhar agora mesmo. Onde está isso? Abram seus microfones e as câmeras. Onde é que é isso? Parece uma praia. É uma praia. Isso. E o que há nessa praia? Poluição, sujeira. Sujeira, poluição. Mas tem um chinelo. Eu boto lá, eu moro no Rio, eu boto chinelo nos pés. O chinelo não é lixo, né? É verdade. Mas lá, ele é uma pessoa que quis o chinelo, tá? E o que acontece entre essa praia e essas coisas que estão lá, que ficaram na praia? O que acontece lá? Nós vamos para o destino errado, lugar errado. Por exemplo, o mar, ou se for numa margem de um rio, vamos para o rio. Vamos para o lugar errado. E o que pode acontecer? Se isso fica lá, essas coisas ficam lá, o que pode acontecer lá, por exemplo, na noite,
o dia seguinte, os dias seguintes, que poderia acontecer? Maré subir e voltar para o mar e acabar prejudicando os animais marinhos, né? Então, esses são os plásticos, tá? E lá, vamos passar a seguinte. O que vocês estão lendo lá? O que conseguem ler? Plástico errante. É interessante, né? O plástico errante. Então, o plástico errante, interessante porque vocês falaram, mesmo que o mar vai subir, ele vai pegar os plásticos. Então, o que vai acontecer? Onde a água levar. Vai errar no mar, sem caminho, tá? Não sabemos onde vai esse plástico, tá? O que está fazendo? O que está acontecendo lá? Acumula, né? Você tem uma acumulação enorme de plásticos aí. Formação de uma ilha, né? Como uma ilha de plástico. Lá está errando, hein? Está errando o plástico no mar. E lá, porque lá, na anterior, vocês ouviram. Lá, o plástico ainda está na praia, né? Depois, vocês falaram uma ilha. Está ao meio no mar. E lá, o que acontece? Com aspectos semelhantes de alguns animais. Bem semelhante, bem parecido. E aí o outro ser vivo que come esse plástico se prejudica. Isso. Que vocês estão lá, o que a gente pode ver é justamente lá, que está lindo embaixo, temos uma ligação com o plâncton. Temos uma ligação com o plâncton. O que é o plâncton? E que é a ligação deste plástico errante com o plâncton? Que é isso? Que é a relação lá? A relação é na forma, né? É no formato. O plâncton, como é formado por componentes que são carregados pela correnteza, o plástico, à medida que ele vai se partindo, passa a compor o plâncton e é incorporado nas cadeias alimentares. Então, esta imagem é muito importante, porque volto lá no plástico está na praia. A maré chegou o plástico no meio do mar. E lá o plástico está indo, está fazendo mergulho no mar. E no fundo do mar temos o plâncton. Então lá temos uma ligação. Porque o plâncton, não sei se lá temos professores de ciências naturais que possam nos explicar o que é o plâncton. Alexandre, bem-vindo, tá aí, ó. Alguém falou aí também, não sei se foi o Marcos. É o que não consegue se deslocar nas correntezas. É a correnteza que decide para onde ele vai. É isso que é o plâncton. Ele não consegue delimitar para onde ele vai. A correnteza leva ele. Ele não vence a força, ele é levado. Eu sei que, fazendo uma brincadeira, eu sei que plâncton engorda muito. Quem que falou que o plâncton engorda muito? Eduardo, Padre Eduardo aqui do Loyola. É só olhar o tamanho das baleias, né? É o principal alimento das baleias. As baleias são enormes de gordas. Então, o plâncton deve engordar muito. Então, essa observação de Eduardo é muito importante, porque ela está falando, o plâncton engorda. Então, se o plástico mergulha no mar, é que o plâncton engorda, o que acontece? Não, falando sério, quer dizer, é sério, o plâncton deve ser muito nutritivo, né? Deve ser... Exato, mas vamos reflexionar isto. Quando o plástico... Vá. Quando o plástico é confundido com o plâncton, ele passa a ser atraente para a fauna marinha, que vai buscar o plástico erroneamente como alimento e não o plâncton. Tá. Então, vamos mais longe, porque mesmo tomar a gente que
há um tempo que a gente está sensibilizada nesta questão da expedição de Tara, tá? É complicado entender que acontece. Então, lá, vocês que estão ouvindo. É esse o barco que virá para o Brasil? É isso. Esse é o barco da expedição Tara, que saiu da França no mês de dezembro de 2020. Chegou no Chile e lá, Tomás pode me corrigir se estou falando errado, acho que está passando o canal de Panamá, né? E agora daqui a pouco, ela vai passar em junho o canal de Panamá para chegar aqui em setembro. Então, esta escuna que está fazendo estas duas imagens é o que acontece nessa escuna. O que estão fazendo eles? O que acontece nessa escuna? Você nos disse que eles estão fazendo uma pesquisa para verificar a quantidade de plástico, não é? Mas não recolhem. Se acham uma ilha daquela, não recolhem aquele plástico, não é? Que recolhem eles? Mas são esses microplásticos, né? Esses pequenininhos que eles estão analisando. Então, deve ter um sistema de filtragem nesse barco Tara que deve quantificar e depois eles devem qualificar a origem desse microplástico, de onde vem, se vem de um PET, se vem de enfim, de qual polímero ele é descendente, né? Porque ali ele está minúsculo, né? E que engorda. O plâncton engorda de quê, então? O plâncton é vivo, não é? É vivo, está engordando de que o que estamos falando. Isso. Então, a escuna vai fazendo a exploração e os científicos estão pegando todas as provas. Uma pessoa lá falou o microplástico é pequenininho, são pequenininhas partículas, tá? De plástico, tá? Então, a exploração científica é isso. Esse trabalho, porque é isso que é o mais perigoso. O mais perigoso é que esse plástico errante, tá? Vai ser absorvido pelo plâncton e lá estamos falando do microbioma. Esse é o estudo que eles estão fazendo. O estudo é uma exploração porque é o perigo mais grande. Então, lá eu vou convidar para vocês. Vamos a fazer uma primeira visualização de um vídeo, tá? De um vídeo, mas o mais importante é que vocês vão por favor, vocês, agora é importante observar e ler. Então, a questão é que é visto et que est lido, tá? Vamos là. À première vue, j'ai l'air un peu raide. Mais au fond, je suis un grand voyageur. Mon aventure a commencé au bord de la mer. J'avais un destin tout tracé. Avec Emma, c'était la belle vie. Mais l'avenir me réservait bien des surprises. En mer, j'ai rencontré d'incroyables créatures. Des nomades pélagiques. Il s'appelle le plancton. C'est une galaxie vivante
qui errent au gré des courants. Il y avait aussi beaucoup de fragments inanimés. Ceux-là flottaient partout dans l'océan. On s'est agglutiné en surface avant que la baleine d'argent nous avale. Oula, c'est quoi cette histoire? Je me suis retrouvé scruté par une foule de scientifiques. Dans une forme sphérique parfaite. À bord du Tara, j'ai appris ma vraie nature. Je m'appelle Orsea plasticus et je suis un sous-produit du pétrole. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées en mer, sans compter les milliards de fibres synthétiques et les microbilles. Certains prévoient qu'il y aura plus de plastique que de poissons en mer d'ici 2050. Bizarrement, nous, les plastiques, sommes reliés au plancton. Depuis des millions d'années, le plancton mort sédimente et se transforme en pétrole au fond des océans. Cette énergie fossile est la base de la pétrochimie et des polymères plastiques. Mais à quel prix? Nous ne sommes pas biodégradables. Nous nous fragmentons en tout petits morceaux. Mangé par les oiseaux, les poissons et le plancton, le plastique contamine la chaîne alimentaire. Même ces crustacés, les copépodes, se gavent de microbilles. Virus, bactéries et autres pathogènes naviguent comme nous sur les océans. Ces algues étoilées ont maintenant conquis la haute mer. Couverts de polluants tels le PCB, le DDT, nous relâchons aussi des toxines comme les bisphénols. Nous sommes la plastisphère. C'est cette pollution plastique qu'étudiaient les biologistes, marins et artistes de l'expédition Tara Méditerranée. Suis-je vraiment responsable d'une crise planétaire? En tout cas, je me sens... Eu sou responsável desta crise planetária. Então, lá, a gente tinha desejo de apresentar para vocês este primeiro vídeo, que dá a facilidade de descobrir o que é o objetivo da expedição dessa escuna que vocês, com seus alunos, vão a seguir a partir de agora e todo o ano 2021. Então, é importante fazer uma sensibilização deles e essa pergunta. A gente é responsável da crise planetária, tá? Então, é importante, acho que mesmo ao começo, os alunos consigam começar com uma conscientização da responsabilidade que a gente tem do problema.
didaticamente, o trabalho que a gente está fazendo a proposta para vocês de trabalho nas aulas é um sistema de funil, tá? Onde a gente começa pela sensibilização ao problema, com imagens, pode ser imagens ou pequenas partes do vídeo, tá? Que vocês podem eleger. A gente fala que geralmente um professor que faz play para um filme em aula, tá? Ele vai sair, vai aproveitar para tomar um cafezinho, para fumar um cigarro, e vai deixar os alunos. Então, esse não tem objetivo. Um filme todo de 1h30 não tem aproveitamento pedagógico. São pequenas partes de vídeo, 30 segundos de um vídeo, são mais importantes que 1h30. E mesmo o vídeo todo lá, este vídeo que tem uma duração de 10, 15 minutos, tá? É importante entrar nele para uma compreensão global, é uma sensibilização. É uma maneira também de que os alunos consigam fazer hipóteses, não sei se estou falando se é errado, hipóteses que eles mesmo não tem problema se elas são boas ou erradas, não. Porque o importante é de encontrar a resposta explorando o material de vídeo que vai fornecer para eles as respostas e mesmo perguntas pessoais deles. Então, vai entrar neste sistema de funil primeiramente pela compreensão global, depois uma observação de o que é visto, o que é lido. Então, depois, entendido, sim, os vídeos todos estão em francês. O importante é importante porque eu acho que, pouco a pouco, os alunos mesmo, eles vão encontrar, mesmo lendo e ouvindo, uma habilidade que é muito importante nas explorações linguísticas, que é ela de intercompreensão das línguas que são da mesma família, que é o francês e o português, e mesmo a transparência das línguas. Então, isso é importante. Há outro vídeo que é importante porque eles, justamente quando vamos falando de visto o lido. Então, por exemplo, lá vamos explorar de que forma vocês vão poder entender uma pergunta que está aqui, tá? Mas que a pergunta, a legenda em português pode ajudar a encontrar a pergunta. Então, se vocês podem ler embaixo, o que tem origem variadas? O que estamos perguntando? A origem do plástico, né? Que é a origem do plástico, sim, por exemplo. Existem os biodegradáveis e os não biodegradáveis, tem relação com o petróleo, parece? Tá. Isso. Então, o Oceano Plástico para Jovens, que é uma da Fundação Tara, este vídeo, tá? É um vídeo onde uma especialista, uma pesquisadora, está respondendo a perguntas e ela vai de maneira bem pedagógica. Então, vocês vão ter... É interessante porque vai ter imagens, vai ter as legendas e todo o vídeo ele vai em francês, mas é importante que os alunos consigam, que o mais importante não é o problema da língua, mas os conteúdos que são importantes e que vai chevar depois de uma sensibilização pelo primeiro vídeo do plástico errante,
onde eles vão descobrir que é o que está fazendo essa exploração. Lá é o momento de saber que é o plástico. Vamos a ter outra do mesmo vídeo. Então, eu convido vocês a olhar a relação entre a legenda em português, as imagens e vocês que acham que é a pergunta pela esta resposta. Todos esses plásticos vêm do nosso dia a dia, vêm da gente. E a resposta... onde vêm os plásticos? Né? Sim. De onde vem, né? De onde vem, porque lá temos... É uma questão cotidiana, tá? É uma questão cotidiana. Então, a especialista pesquisadora, ela responde a todas as perguntas neste vídeo. Aqui temos outra. Temos embaixo, por que ninguém sabe o que fazer com eles? Aqui está respondendo. De quem que é a responsabilidade do lixo, do resíduo não coletado, né? Tá, Você está fazendo lá intercompreensão, está fazendo recurso na transparência das línguas. Isso é importante, acho, porque uma abertura à interculturalidade para os alunos é que eles não têm que parar, porque o interesse, o importante, o objetivo é o interesse da poluição dos plásticos. Esse é o interesse. Se bem que a pergunta mais lógica para essa resposta, porque ninguém sabe o que fazer com eles, seria por que tem tanto depósito de lixo? Por que tem tanto acúmulo de plástico nos lixões, não é? Aí a resposta seria mais direta, porque ninguém sabe o que fazer com eles. Isso. Olha, é controvertida essa saber o que fazer com eles, a gente sabe. A questão é tomar uma decisão prudente de fazer algo com esse material. Interessante, porque aí poderia problematizar isso, né? E falar, não sabemos mesmo, É até interessante de pensar que essa prudência, existe uma certa subjetividade, porque se é uma prudência ecológica, a ação é imediata. Se é uma prudência financeira, a ação fica postergada cada vez mais. Eu acho que, bom, a gente vai ter oportunidade de desenvolver mais isso aí, mas, por exemplo, só uma ordem de grandeza, né? No Brasil, nós enterramos nos aterros sanitários por volta de 15 bilhões de reais por ano. De material que poderia estar sendo trabalhado, revendido e reaproveitado. Essa seria a riqueza que nós geraríamos de tratar o nosso rejeito. Então, é uma discussão complicada de fazer. Né? A Adriana tem razão, é complexo. Agora, a gente tem que traduzir essa complexidade para os alunos. Né? Porque é multifatorial, não é uma coisa, não é porque nós somos maus que a gente produz todo esse material, né? Não é uma visão de ser mal, ou ser do bem, ou ser do mal, não é uma coisa assim. Mas efetivamente fazemos. Né? Sim. E uma mudança de atitude é importante. E justamente essa mudança... Por outro lado... Desculpa. Quando alguém faz uma tentativa de mudança, é algo que tem uma resistência muito grande. Então, se você tenta tirar a sacola plástica, sofre uma resistência assim, enorme, como foi tentado em várias cidades aqui. Belo Horizonte não conseguiu, sabe, tirar a sacola completamente. O canudinho, então, foi uma briga muito grande. Então, as tentativas também sofrem parece que as coisas são menos explicadas, então são menos discutidas do que deveriam. As pessoas
não aceitam, porque vem muito mais empecilho em tirar o plástico do que benefício em viver sem ele. Não trazem isso para si, né? O processo de conscientização é delicado, né? Porque, por exemplo, se informação resolvesse, médico não fumava, né? Médico fuma, né? Então, não é só informação, há algo a mais aí que a gente não sabe, a gente não está sabendo pegar isso, né? Vocês lembram que... Na verdade, o algo a mais tem a ver com a cultura do consumo. Sim. Na verdade, o plástico é simplesmente uma embalagem. Foi uma opção, ou a única alternativa que se teve durante muito tempo, inclusive do ponto de vista do custo, de custo baixo. E a gente tem que conversar com essas crianças. Eu acho muito genial esse projeto e essas discussões, porque isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? Nós, por exemplo, todos aqui, nós conhecemos o problema, nós estudamos o problema, nós estamos conscientes do problema. Eu não vou falar por mim, então, ok? Fim de semana aqui em casa. Quando, na segunda-feira, eu pego o saco de lixo e vou levar lá para o quartinho de lixo, de onde se estoca o lixo aqui no meu prédio, é impressionante a quantidade de lixo que só eu gero, isso sem falar nos outros moradores. E aí, quando nesse lixo todo você vai dar uma olhada o que é material plástico, garrafa PET, embalagem de sacolinha plástica, de Araújo, por aí vai, é uma enormidade. É uma enormidade. E essa linha de raciocínio, certamente nós teremos que fazer com a criançada, com os estudantes que estiverem conosco, né? Porque isso acontece dentro da casa deles. E quando a gente pensa na busca da solução, essa busca da solução ela começa no indivíduo, né? No repensar os seus hábitos de consumo, de substituir essas sacolas plásticas por sacolas de pano, enfim. Agora, é dificílimo isso. É dificílimo, porque isso tem a ver com a cultura, tem a ver com como a nossa economia funciona. É como a economia funciona. É uma luta, assim, hercúlea, é um negócio absurdo. E ainda tenho... Vai, Antônio. Obrigado. E ainda tem uma outra questão que eu acho interessante do projeto, é por trabalhar com microplástico, né? É um plástico que a gente não vê. É tão fácil quando a gente não vê o problema, né? Não é? E nós estamos gerando uma catástrofe invisível. Então, acho que é interessante a gente parar para pensar. Tem coisa que a gente não vê, e como não vê, igual o professor Alessandro falou, aí então que a gente, né, acomoda mesmo. Não, o que a gente não vê, gases, né, que a gente não vê, a cor dele, plástico que a gente não vê, estão atuando no planeta, né? Então, eu também concordo com o professor. É difícil? Não é fácil, não. E nós estamos trilhando um caminho muito ruim, né? Porque o Brasil, o grande problema do Brasil ainda é o orgânico, viu? Não é a matéria plástica. Na Europa é invertida essa situação, né? Você tem um grande problema com a matéria plástica. A gente ainda vive em um país onde 65% do nosso resíduo é orgânico, né? E a gente está patinando nisso aí também. Então, e pior é que nós estamos caminhando para um perfil mais americano e europeu, que é um perfil de mais embalagem, de mais matéria plástica. Quer dizer, a gente estava numa situação um pouco melhor, estamos ficando pior. Nós estamos piorando a cada dia. E precisa frear, né, esse impulso, né? É importante sempre pensar, quando vocês vão a utilizar, que sejam vídeos, lá estamos falando dos vídeos, outros materiais, sempre pensar o que é o objetivo final. Lembre-se que o objetivo é de acompanhar os alunos a que eles consigam fazer propostas de soluções.
Então, lá vocês mesmos estão intercambiando ideias, discutindo vocês mesmos do problema. Então, imaginem, é isso que vocês têm que conseguir fazer com os alunos, porque são eles que têm que encontrar, ao final, tá, soluções, e você imagina, se são boas soluções, lá estamos verdadeiramente fazendo uma educação de cidadãos do futuro, frente a este problema. Esse é o objetivo de este projeto, é uma educação uma educação ecológica, de responsabilidade ecológica desses cidadãos do futuro. Vocês estavam falando do Brasil, né? Do Brasil. Então, neste vídeo que vou convidar vocês, justamente o objetivo é de descobrir que esse problema não está presente somente no Brasil. Então, lá vamos rapidamente uma partezinha, só um momentinho de um vídeo que vai chegar, porque lá os alunos estão descobrindo que se eles estão ouvindo e visualizando vídeos que vêm de outros países, lá o problema também está presente nos outros países. Vamos descobrir este vídeo do IRD, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. D'après une publication du Dr Jenna Jambeck, tous les ans, entre 4 et 12 millions de tonnes de déchets en matière plastique rejoindraient les océans de la planète. Une conséquence de la mauvaise gestion des déchets ménagers par les populations côtières. 60% de ces rejets ménagers plastiques proviendraient principalement de 5 pays d'Asie: la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le Sri Lanka. Si pour ces pays, la production du plastique ou son recyclage représente une part importante de leur économie, devenue un déchet non traité, c'est une menace environnementale aux conséquences encore mal connues. À Ho Chi Minh Ville, capitale économique du Vietnam avec plus de 8 millions d'habitants, un programme de recherche est né de la prise de conscience d'une scientifique de l'Institut de recherche pour le développement. Pour la première fois. Então, lá mesmo estamos no outro lado do mundo. E essa praia, esse pedacinho de terra, é o mesmo paisagem que pode encontrar, que a gente pode encontrar no Brasil, né? Então, lá estamos falando, estamos acompanhando a descobrir que temos outros lares do mundo onde que a responsabilidade é além do Brasil, é além do planeta. Então, lá que estamos tentando de fazer todo um procedimento pedagógico de como trabalhar, que seja um vídeo, que seja não sei, um documento, uma imagem, uma revista, todo documento que vocês tentem trabalhar, que é um documento quando a gente fala um documento autêntico, um documento que não está, é um documento que não está feito para a pedagogia. Então, o mais importante de todo este procedimento é o início, o arranque na oralidade, porque na oralidade a vantagem, vocês estão vocês vivendo esta experiência, tá? E de sensibilizar o público para que através da fala eles consigam ser sensibilizados e entrar no problema. Então, o mais importante é isso, entrar no problema e começar a falar. Então, lá quando estávamos falando da compreensão, tá? Então, a gente conseguiu fazer uma exposição, então, aqui, as imagens que levaram vocês para expressar suas ideias. Umas ideias, depois passamos a uma percepção frente às imagens do plâncton, tá? Que engorda, e
a discriminação que conseguimos fazer frente a plástico, microplástico, o que é pior, é o que finalmente está fazendo mais problema. Então, é o professor de trabalhar na oralidade ou por escrito essas diferentes fases. Então, uma antecipação, uma compreensão global e uma compreensão mais detalhada. Um processo em 3 etapas. Uma vez, através desse processo em 3 etapas, uma vez que o aluno consiga identificar e contextualizar o problema que a gente tem que tá tentando que ele descubra, tá? Descobrir por quê? Porque é importante que essa abordagem indutivo, explícito. E quando a gente fala de abordagem indutivo, é que o professor vai induzir a deduzir. Então, não é que o professor dá a resposta, mas que é o aluno que vai encontrar a resposta. Então, essa é uma abordagem indutiva, em onde o aluno vai conseguir conceitualizar, porque é ele que vai descobrir. Ele que vai, através, a gente experimentou isso, através das hipóteses e das respostas que vai encontrar, ele vai a fazer deduções. Sim? Uma vez que a conceptualização do problema é explícito, lá o aluno ele vai conseguir trabalhar através de diferentes exercícios, outras atividades no oral, no escrito, para sistematizar ele. E é lá, quando o aluno consegue se apropriar de todos esses elementos, é quando ele vai conseguir se reutilizar e criar suas próprias produções. Então, através de diferentes modalidades, treinamentos em pequenos grupos, individualmente, e lá eles vão conseguir compartilhar sua realização e avaliação coletiva ou individual. Então, nossa questão é, se a gente não quer mais ver isto, quais são as soluções para conseguir encontrar mais isso? E lá é quando vão vocês trabalhar de diferentes modalidades, com suas atividades e modalidades de aula, como conseguir que os alunos sejam sensibilizados e consigam eles mesmos falar suas ideias. E vamos abrir o último vídeo que a gente vai disponibilizar, onde temos um exemplo também bem de longe, que pode ser, vocês vão falar se são costumes mesmas presentes no Brasil. Bán không cô? Bán đồng nát đâu? Bán đồng nát học quay tivi cho này. Quand on entend la voix, c'était la joie. C'est le moment où on peut amener les plastiques, les canettes ou bien les cartons, les papiers pour revendre, pour vendre. Et ça, pour nous, c'est vraiment la joie pour des enfants. En même temps, mes parents sont très contents aussi parce que ça dégage la maison. Quand j'ai re-entendu la voix de la dornate, de l'acheteur, la collecteur qui passait chez moi il y a 3 ans, je me suis dit, ça c'est précieux, cette activité et ce fait. Parce que je connais le contexte en France ou au Japon où on paye pour pouvoir jeter des choses. Et là, on a quelqu'un qui vient chez moi pour récupérer tous mes déchets. Et ça, c'est génial. En 2015, quand on s'est retrouvés avec Sylvie, on se dit, on va faire quelque chose, on va étudier ce système. Então,
Lá, estamos longe, estamos no Vietnã. E temos uma prática que está presente no Vietnã. Então, é também pode ser um momento para trabalhar com os alunos que estamos fazendo no Brasil. Que estamos fazendo. É uma prática que está boa? Não. Me abrir a discussão na aula é importante. Lá convido vocês no pouco tempo que está faltando, de abrir seus microfones, ligar câmeras, microfones lá, para abrir o papo entre a gente, tá? Interessante. Boa tarde, gente. Antônio, do Colégio Santa Maria, Unidade Coração Eucarístico. Interessante que essa prática do Vietnã é uma prática que não é governamental, né? Ela é uma prática de uma relação da comunidade, né? Uma pessoa da comunidade. E a gente vê alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil, em Belo Horizonte, principalmente, no meu bairro, especificamente aqui no Castelo. Durante o momento do lixo, tem várias pessoas, as pessoas mais necessitadas e pessoas com estrutura, né? O pessoal para o caminhão e vai recolhendo reciclagem para poder... Eles estão fazendo disso um negócio, mas é espontâneo, não é o governo, não tem uma estrutura que está encaminhando para poder tomar essa decisão, né? Eu acho que isso é muito interessante de fazer essa comparação. Eu acho que em Belo Horizonte nós temos um bom histórico em relação à reciclagem também com a ASMARE, né, que é a Associação de Catadores que desempenha um papel importante, que lá atrás recebeu também um apoio governamental. Então, né, levar os alunos a fazerem até mesmo essa pesquisa, que talvez seja algo muito distante. Provavelmente os nossos alunos nem se preocupam em separar, em manejar o lixo nas casas deles, provavelmente porque eles são jovens ou porque têm empregadas domésticas, talvez eles nunca viram, né? Nunca nem sabem direito como é que é essa logística, que dia que o lixo deve ser colocado, se tem uma ASMARE, enfim. Eu acho que é uma reflexão interessante, né? Que volta naquele ponto da invisibilidade. Se eu não vejo nem na minha casa, como que eu vou imaginar uma situação que acontece nos oceanos, né? Então, eu acho que é algo interessante para a gente fazer o aluno refletir mesmo. Como que é o lixo na sua casa, na sua cidade, e para essas esferas, assim, crescente, pode ajudar. Eu acho que se esse grupo maior aqui, conseguir fazer com que cada pessoa enxergue aquele catador de material reciclável que passa na porta da sua casa, conversar com ele, dar um bom dia, esse profissional invisível, né? No Brasil, a gente recicla 2,5% do nosso material. Desses 2,5%, 90% passa pela mão dos catadores. E, no entanto, eles são invisíveis. Ninguém conhece. Ninguém para conversar com eles. Ninguém combina com eles. Olha, eu vou juntar meu reciclável, você passa aqui todos os dias. Você passa aqui que dia? Eu passo segunda. Então, eu vou juntar meu reciclável e vou te entregar na segunda-feira. Ninguém faz isso. Então, acho que se esse grupo que hoje está maior aqui... Adriana, você me desculpa, mas eu estou aproveitando a oportunidade para fazer um comercial. Não. Se a gente começar a ver esses profissionais, dar visibilidade a essas pessoas, né? Nosso empenho no reaproveitamento desse material vai aumentar muito. São figuras invisíveis, socialmente expurgadas do plano social, econômico e tudo, por uma série de razões, e que são responsáveis por 90% do que se recicla nesse país. Quer dizer, agora, se a gente continuar
suprimindo a existência dessas pessoas, negligenciando a existência delas, nós estamos negligenciando a reciclagem no nosso país. Porque são eles que têm feito, né? E quando o governo entra pelo meio, gente, eu vou te contar, viu, piora tudo, viu? A coisa fica bem pior, bem pior. Então, eu acho que essa iniciativa tem que ser coletiva mesmo. E a gente pode se surpreender com alguns condomínios que, de repente, já institucionalizaram coisas e processos. Recentemente estive num prédio de apartamentos em São Paulo que tem uma infraestrutura bastante grande. Fica numa região bastante valorizada da cidade de São Paulo, mas eu não me surpreenderia de encontrar aqui em Belo Horizonte também iniciativas assim. O prédio em que minha mãe mora é um prédio muito simples e tal, mas já houve uma sensibilização, passa pelo zelador que recolhe o lixo e já há um movimento de recolher o lixo separando latinhas de plástico, de papel reciclável, de orgânico. E ele tem um contato, porque eu soube, porque eu fui perguntar, porque lá em Santa Teresa, se não me engano, onde minha mãe mora, em Santa Teresa não tem a coleta seletiva, coisa que em alguns bairros tem, ou tinha. Eu voltei para Belo Horizonte tem pouco tempo, eu sei que tinha em alguns bairros, mas foi por causa da pandemia, não está acontecendo mais. Mas, enfim, aí o zelador tem com as pessoas que passam na rua e aí ele faz essa ponte. Eduardo, Santa Teresa, eu faço parte de uma iniciativa que chama Rede Lixo Zero Santa Teresa. É o primeiro programa piloto que nós estamos fazendo em Belo Horizonte. A Adriana deve conhecer, eu já falei sobre isso. A economia de la fonctionnalité, que vem do Instituto Artemis, né, a economia da funcionalidade. Nós temos aqui em Belo Horizonte eu sou um dos componentes, nós temos um Artemis BH, né, em parceria com a Artemis Paris, e o Rede Lixo Zero de Santa Teresa é essa construção de territórios de lixo zero, né? Nós temos lá 2 lotes, onde as pessoas levam o orgânico, esse orgânico é feito uma compostagem, e esse vira adubo, que vira hortaliças que são compradas, enfim. Então, a Rede Lixo Zero, o que você está descrevendo aí, é o nosso programa Coleta de Vizinhança, que chama. Manda o endereço de Santa Teresa no chat, por favor. Eu tenho que pegar aqui, é na Rua Bom Despacho, eu acho. Rua Bom Despacho, não sei o número exato. Eu tenho que olhar aqui. Tudo bem. Aí depois eu mando. Na plataforma. Na plataforma. Eu vou compartilhar o material Vou compartilhar o material. Compartilhar, uma vez que tem acesso na plataforma, vocês podem compartilhar tudo o que vocês quiserem. O que eu acho interessante, porque aí os alunos... Eu gostei que tenham se lembrado também. Asmari é uma atitude profética aqui em Belo Horizonte, né? Aconteceu uma coisa muito bonita faz muitos anos. Eu posso compartilhar esse material, porque eu acho que, como a Adriana falou, as experiências locais, né? O que está acontecendo aqui, né? O que tem? E quanto mais, gente, isso crescer, isso expandir, é melhor para todo mundo, né? Sem a menor sombra de dúvidas. A Asmari foi citada. Eu sou professor do Marista Dom Silvério há quase 25 anos. E eu me lembro de conhecer a dona Geralda, que foi a fundadora da Asmari, já falecida. E ela foi conversar com os meninos. E isso eu acho que, sem dúvida, coisa de 15 anos atrás. Asmari realmente foi sensacional. Aliás, a Asmari ainda está lá, na Vila Andrada, está lá. Mas é preciso também ressaltar, Belo Horizonte caminhou positivamente para outros cantos. Por exemplo, eu coloquei um link aqui no nosso chat do BH Recicla, e é muito interessante porque tem, inclusive, aplicativo. Você coloca um aplicativo no seu celular
E dependendo do lixo que você tem em casa, você entra em contato com um catador próximo de você, ele vai até seu endereço e gratuitamente ele recolhe eletrônico, vidro, plástico. Eles têm uma rede que eles se comunicam através desses aplicativos e eles se ajudam nesse processo de coleta nos condomínios, nas casas. A gente precisa, na verdade, contar isso para os meninos e nos aprofundarmos nessas questões, porque o quadro realmente não é um quadro interessante no que diz respeito ao lixo, né? Os dados estatísticos já foram até, inclusive, citados aqui, porém, há muitas iniciativas, pequenas iniciativas, né? mais localizadas e que, quando as crianças ouvem falar, elas se animam, nós nos animamos também e a gente dá as mãos e faz um movimento no sentido de mitigar esses problemas, né, que são problemas mesmo de grandes centros urbanos. Eu fico pensando assim, na verdade eu fiquei pensando assim, a gente recolhe o nosso lixo, eu não sei qual que é o percentual da cidade de Belo Horizonte, do lixo recolhido, porque esse que é recolhido não vai parar no mar. Agora, essa questão do microplástico, a grande dúvida é, para esse cara parar no mar, onde ele foi lançado? Né? Onde ele foi lançado? Isso é muito interessante, porque a gente tem que pensar outras coisas também. Grande parte desse microplástico ele não está vendo só... A gente pensa muito nas questões de embalagem, uma série de situações. Só que o plástico está na nossa vida o tempo todo. Nós estamos aqui todos ouvindo esse workshop com o plástico na orelha. É verdade. Estamos com o plástico na orelha, nós estamos segurando o equipamento que tem plástico. Nossos carros são grande parte de plástico. Os nossos móveis têm plástico. Então, o plástico, ele está. A água que chega na nossa casa, ela chega a partir de tubos de plástico. Né? E a gente às vezes não se dá conta, às vezes a gente fica só pensando que essa embalagem, né, a gente, em alguns outros momentos, alguns grupos vão se debruçar também sobre isso. Essa questão da embalagem, da reciclagem, ela é muito importante. Ele chega pelos rios, ele chega pelo ar, ele chega pelo ar. Então, grande parte desse microplástico que ele vai ter não é só lixo doméstico. É parte dos nossos carros que foram destruídos, é parte dos nossos aviões, os bancos que nós sentamos, os aparelhos eletroeletrônicos que tem uma parte muito grande de plástico, hoje talvez seja uma parte... Então, a gente vai ver que ao longo do projeto nós vamos descobrir essas outras fontes desse microplástico também, né? Esse microplástico, ele está nos oceanos, mas ele provavelmente está no alface que você come. Né? Muito provavelmente ele vai estar no alface que você come. Eu vou ter que me mudar a Belo Horizonte, hein? Porque aqui no Rio de Janeiro, a só coisa que a gente consegue fazer é separar o lixo sujo do lixo limpo. Quando sai com o lixo na rua, para que pelo menos eles consigam pegar o lixo que eu falo limpo, que a gente consiga reciclar. Mas então não tem aqui no meu prédio, eu consegui convencer o condomínio a colocar uma lixeira especificamente para lixo reciclável, né? E aí as pessoas aqui no condomínio aderiram rapidamente, e aí desce com o lixo separado, plástico, papel, essas coisas, o pessoal desce separado. Isso por questão de 2 anos. E por quê? Porque, na verdade, tinha um grupo de catadores que pegavam naquelas lixeiras, aqueles dumpsters, né, que a gente tem aqui, e eles ficavam catando lá dentro. Aí nós falamos assim, vamos separar para facilitar para eles. Né? Aí já sai uma lixeira dessa grande, só com esse material reciclável, e toda terça e quinta-feira eles passam aqui e pegam. A gente já caminhou um pouquinho nisso. Né? Alexandre coloca uma coisa interessante aí, que talvez a gente possa colocar aí na construção dos projetos, né? Inclusive de identificação de onde vem o plástico, né? Às vezes a gente pensa só no lixo, só no saco, na sacola plástica. Talvez conscientizar de o que é plástico, o que é esse lixo plástico, seja uma linha interessante de ser trabalhada em conjunto. Acho que não dá para isolar. Né? Mas... Os cientistas, na verdade, os cientistas da expedição estão fazendo esse levantamento, né? Lá no oceano, quando eles encontram aquelas ilhas ali, com certeza eles estão quantificando e qualificando esse microplástico, e com certeza essa resposta virá.
né? De tudo que está aqui, qual é o percentual de sacolinha? Qual é o percentual de PET? Qual a origem dos outros plásticos, né? É muito interessante, é muito legal essa pesquisa. Então, normalmente lá, porque lá temos, Luiz, ele botou uma dica de um filme no Netflix, Oceano do Plástico, sobre a origem do plástico. Normalmente, os diferentes vídeos que a gente vai disponibilizar para vocês, a gente escolheu eles que disponibilizaram da Fundação Tara e do IRD justamente para isso, para que tudo isso, e mesmo os encontros que vão ter os alunos com os cientistas, todo, e o objetivo é isso, é que eles consigam entender, como você falou, que na sacola da casa, como todo esse plástico vai chegar no mar e mesmo vai se transformar em microplástico e que vai ser causa de todo esse problema. Lá o que é interessante desta troca com vocês é que, primeiramente, de que maneira a situação da poluição dos plásticos nos outros países, né? Porque lá estamos, os filmes estão falando da França, do Vietnã, da Ásia, de outros países, de todo, e de que maneira estamos chegando aqui e aqui mesmo na minha casa. Isso, de que maneira em outras partes está acontecendo. Então, o que está acontecendo aqui? Quais são as soluções imediatas? Porque lá estamos falando, o reciclador, meu prédio, etc. Mas sempre, vou lembrar sempre para vocês, é que essas são as soluções presentes agora, e que o objetivo é que os alunos eles consigam encontrar soluções duráveis, sustentáveis, mais longe que o reciclador da rua. E são eles que têm que encontrar, que fazer propostas, porque eles vão ter a imaginação, a criatividade e a conscientização do problema. Para eles tem que ser tão importante que o desafio é que eles consigam fazer propostas duráveis, sustentáveis a longo, além do reciclador e além do que estão eles. O importante é identificar o que está acontecendo no bairro, no condomínio, perto da casa. Mas que mais, além disso, que mais a gente vai conseguir fazer proposta de quê? Boa, gente. Então, lá vamos fechar, porque lá vai mais de uma hora. Tomás, deixo para você, para que você presente de novo o que vai acontecer logo. E, bom, agradeço vocês, porque são maravilhosos, né? Que troca maravilhosa com vocês. Muito, muito obrigada. Deixa Tomás. Sim, muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Fábio. E a segunda oficina do mês de maio vai ter lugar no 13 de maio, das 4 até 5h30. Eu vou mandar as informações pelo e-mail e vamos disponibilizar esse vídeo e os vídeos apresentados por Adriana na plataforma. De novo, agradeço a todo mundo. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado, tchau. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado. Prazer. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Até já. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado. Salut. Salut, au revoir. Merci.